O peso inevitável da vida. Todos nós carregamos fardos, alguns mais visíveis, outros escondidos no silêncio da alma. Mas não existe vida sem peso. A existência por si só exige esforço, resistência e coragem. O erro está em acreditar que a vida seria plena se não houvesse dificuldades. Esse pensamento é ilusão. O peso não é inimigo, ele é mestre. É através dele que crescemos, que nos tornamos mais fortes, que moldamos o caráter. Um estoico não se queixa do peso. Ele o reconhece como parte inevitável da condição humana e o suporta com firmeza. Reclamar é desperdiçar energia. A queixa não alivia o fardo. Reclamar não o torna mais leve, apenas o torna mais pesado. Quando gastamos energia em lamentações, roubamos a força necessária para a superação. O sábio estoico não gasta tempo em lamentar o que não pode mudar. Ele economiza sua energia para o que pode transformar. A dignidade está em suportar com serenidade aquilo que foge ao nosso controle, enquanto dedicamos o esforço àquilo que depende de nós. O fardo como disciplina da alma. O peso não vem para destruir-te, mas para disciplinar-te. Assim como o ferro é moldado no fogo e o mármore ganha forma sob o cinzel, a alma humana se fortalece através da adversidade. Cada fardo carrega em si a oportunidade de crescimento. Cada obstáculo é uma lição disfarçada. Cada dor é um treino para a virtude. Se queres leveza, não busques um caminho sem peso. Busca a disciplina de carregar o peso com honra. O exemplo silencioso. Carregar o fardo com dignidade não significa esconder a dor, mas sim enfrentá-la sem perder a postura. É caminhar com firmeza, mesmo quando os joelhos tremem. É manter o olhar sereno quando tudo ao redor está em caos. O estoico não precisa proclamar sua resistência. O simples fato de não ceder ao desespero já é um exemplo. E esse exemplo inspira mais do que 1000 palavras. A escolha diante do inevitável. O fardo é inevitável, mas a forma como o carregamos é escolha. Podemos arrastá-lo com reclamações ou podemos erguê-lo com coragem. Podemos maldizer o destino, ou podemos aceitar que o destino nos molda. Podemos viver como vítimas, ou podemos viver como guerreiros serenos. A dignidade não está em viver sem peso. Está em escolher carregar o peso com honra, sem perder a virtude, sem ceder à fraqueza. A liberdade no meio do peso. A verdadeira liberdade não é viver sem cargas. É aprender a carregar cada fardo sem ser dominado por ele. É aceitar o que a vida trouxe sem perder a tranquilidade interior. É transformar o fardo em disciplina e a disciplina em caráter. O homem que aprende a carregar o peso com dignidade não se torna prisioneiro da vida. Ele se torna livre, porque entende que não pode controlar o que lhe é dado, mas pode controlar a forma como responde. A vida não te deve leveza. Quantos passam os dias amaldiçoando a vida porque ela não é leve? Esperam que o mundo lhes entregue caminhos sem pedras, mares sem ondas, céus sem tempestades. Mas essa esperança é infantil. O mundo nunca prometeu ser fácil. O que a vida nos oferece não é leveza, mas oportunidade de provar quem somos diante do peso. Aceita o fardo como parte da existência. Não peças que seja mais leve, pede apenas ombros mais fortes. E aprende a encontrar serenidade, não na ausência do peso, mas na postura de carregá-lo. O silêncio como virtude. O lamento transforma o fardo em espetáculo. Quem reclama multiplica a dor. Quem silencia encontra paz no meio da luta. Não falo de calar por medo, mas de calar por sabedoria. O estoico não desperdiça palavras em murmúrios inúteis. Se pode mudar, muda. Se não pode, aceita. E em ambos os casos não precisa clamar contra o destino. O silêncio digno é uma força maior do que o grito da revolta. O peso como professor. Tudo aquilo que resistes persiste, mas aquilo que aceitas ensina. O fardo é um mestre rigoroso, mas leal. Ele revela teus limites e te mostra onde precisas crescer. Aquele que foge do peso foge também da maturidade. Aquele que suporta descobre que o próprio peso fortalece. O treino da alma está em não amaldiçoar o que te forma. Aceita o mestre, aceita o treino, aceita a disciplina. É nela que se encontra a virtude. A diferença entre fraqueza e dignidade. Qualquer um pode carregar um peso quando há aplausos. Qualquer um pode suportar quando há recompensas.
Mas a verdadeira dignidade está em suportar quando não há testemunhas, quando não há prêmios, quando não há promessas. A força de um homem não se mede no brilho da vitória, mas na serenidade com que suporta a dificuldade. Não reclames, pois ao reclamar já entregas tua liberdade ao fardo. Carrega-o com firmeza, e mesmo sob peso serás senhor de ti mesmo. O destino não erra, o estoico não perde tempo perguntando, por que eu? Ele sabe que a pergunta correta é, para quê? O fardo não é castigo, é exercício, é lapidação. Não reclames daquilo que o destino colocou nos teus ombros. Ele não errou. Ele sabia que tu tinhas a força necessária para suportar. E se suportares, sairás mais forte do que eras antes. A dignidade é a coroa do peso. O peso por si só é apenas dor. Mas o peso carregado com dignidade se transforma em glória silenciosa. Não precisas de reconhecimento. A própria consciência tranquila é recompensa suficiente. Carregar o fardo com dignidade é declarar: eu não escolhi este peso, mas escolho a forma de carregá-lo. E essa escolha te torna livre, mesmo em meio à carga. O fardo revela quem és. Nos momentos de calmaria, todos parecem fortes. É fácil mostrar serenidade quando nada pesa sobre os ombros. Mas quando o fardo chega, quando a vida exige esforço, quando as provações apertam, é aí que se revela a essência. O peso não cria caráter, apenas o revela. Mostra quem é escravo da queixa e quem é senhor de si. Mostra quem se curva ao destino e quem se ergue diante dele. O fardo é espelho. Nele não vês a injustiça da vida, mas a verdade sobre ti mesmo, a nobreza do suportar. O estoico não foge da palavra suportar. Em tempos de fraqueza emocional, suportar é visto como derrota. Mas suportar com dignidade é a mais alta vitória. Não é submissão, é nobreza. Não é resignação, é disciplina. É dizer ao destino: faz o que quiseres, eu permanecerei firme. O suportar não te diminui, engrandece-te. Pois enquanto muitos se afogam na revolta, tu permaneces inabalável. A diferença entre dor e sofrimento. A dor é inevitável, mas o sofrimento é escolha. O corpo pode sentir o peso, mas a mente decide como reagir a ele. O queixa transforma dor em sofrimento. A dignidade transforma a dor em força. Aceita a dor como parte da existência, sem multiplicá-la com murmúrios. Quando a mente se rebela contra o inevitável, ela sofre em dobro. Quando a mente aceita, a dor permanece, mas não te destrói. O estoico aprende a separar o que é inevitável do que é opcional. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. A liberdade interior podem impor-te cargas. Podem colocar fardos nos teus ombros. Podem até prender o teu corpo, mas ninguém pode aprisionar a tua mente. A dignidade está na liberdade interior. Não é o peso que define quem és, mas a forma como escolhes carregá-lo. Aceita o que não controlas. Controla o que depende de ti. A tua postura, as tuas escolhas, o teu olhar diante da vida. Aquele que governa a si mesmo é livre, mesmo no meio do fardo. O tempo gasto em lamento. Quantos desperdiçam os dias murmurando contra o peso que carregam? E o tempo que gastam em queixa não remove um grama sequer da carga. Só prolonga a dor, só multiplica o cansaço, só tira a paz. A vida é breve demais para desperdiçá-la em lamentos. O que não podes mudar, aceita. O que podes mudar, muda. E em ambos os casos, a queixa é inútil. Não reclames do fardo. Enquanto reclamas, ele parece mais pesado. Enquanto o carregas com dignidade, ele se torna leve dentro de ti. A grandeza do homem sereno. Grande não é o homem que carrega mais peso. Grande é o homem que o carrega sem perder a serenidade. Grande é aquele que caminha sob carga, mas mantém a calma no olhar. Grande é aquele que, mesmo sob pressão, conserva a integridade. A grandeza não está em vencer sem esforço, mas em suportar sem desonra. O mundo respeita mais o silêncio do homem sereno do que o grito do homem revoltado. Carrega o teu fardo sem alarde, e a tua dignidade será a tua coroa. O fardo, como prova de grandeza, não é o peso que te diminui, é a tua reação a ele que define a tua medida. O mesmo fardo que destrói uns engrandece outros. Uns maldizem a vida pelo que carregam, outros transformam o peso em musculatura da alma. Não peças uma vida sem cargas, pede apenas coragem para não te curvares diante delas, pois o peso não é castigo, é oportunidade de mostrar a tua verdadeira grandeza. O exemplo do guerreiro silencioso. Imagina dois homens carregando o mesmo peso. Um reclama a cada passo,
transforma cada metro num tormento, espalha sua dor para todos ouvirem. O outro caminha em silêncio, respira fundo, mantém o olhar firme. O peso é o mesmo, mas o valor dos homens é diferente. O estoico é o segundo, não porque não sinta dor, mas porque não permite que a dor lhe roube a dignidade. A dor pode marcar o corpo, mas não tem poder sobre a postura do espírito. O fardo como parte da condição humana. Quem reclama do peso da vida esquece que a vida é feita de pesos. O nascimento já é um fardo para quem nasce e para quem dá à luz. O crescimento exige esforço. O envelhecimento exige coragem. E a morte é o último peso que todos carregaremos. Portanto, não busques um caminho sem fardos. Busca apenas o caminho da sabedoria. Não reclamar do inevitável, mas aceitá-lo como parte natural da condição humana. O orgulho secreto de suportar. Existe um orgulho silencioso em suportar aquilo que muitos não suportariam. Não é orgulho exibido em palavras, mas dignidade sentida na alma. É olhar para si mesmo e pensar: eu não cedi, eu não quebrei, eu permaneci. Esse orgulho não precisa de aplausos. Ele é íntimo, ele é secreto, mas é suficiente para manter o coração erguido. E é esse orgulho sereno que diferencia o homem que se perde na queixa do homem que se encontra na dignidade. O fardo não dura para sempre, nenhum peso é eterno. Tudo na vida é fluxo, tudo é mudança. O fardo de hoje não será o mesmo de amanhã. O que agora te pesa, amanhã poderá ser apenas memória. Mas a forma como o carregaste ficará para sempre marcada em ti. Se o carregares com queixa, a lembrança será amarga. Se o carregares com dignidade, a lembrança será orgulho. Não controles o tamanho do fardo, mas controla a maneira como ele será lembrado. A virtude diante do destino. O destino coloca pesos nos ombros de todos. Não é questão de sorte, é questão de condição humana. Não sejas tolo a perguntar por que o destino é injusto contigo. Ele não é. Ele apenas cumpre sua função: moldar-te. A virtude não está em evitar o que foi colocado em teus ombros, mas em carregar sem perder a serenidade. O destino testa a tua força. E a tua resposta a esse teste é a tua virtude. A dignidade não pode ser roubada. Podem tirar-te a riqueza, a juventude, a saúde, até a liberdade exterior. Mas ninguém pode arrancar de ti a dignidade com que carregas o peso. Esse é o último domínio, o último espaço inviolável. A tua mente e a tua postura diante do destino. Enquanto permaneceres fiel a ti mesmo, nada nem ninguém poderá derrotar-te. O fardo pesa, mas não corrompe. O destino exige, mas não define. A tua dignidade é tua coroa invisível, mas indestrutível. O valor do esforço silencioso. Vivemos num tempo em que muitos buscam reconhecimento imediato. Querem aplauso a cada pequeno esforço. Querem que o mundo saiba de cada dor. Mas o esforço mais valioso é aquele que ninguém vê. É o peso carregado em silêncio, a batalha travada sem testemunhas, a vitória íntima sobre si mesmo. Não busque ser visto, busca apenas ser digno, porque a dignidade é eterna, enquanto os aplausos são passageiros. O fardo como medida do homem. Um homem não se mede pelo que possui, mas pelo que suporta. A fortuna pode ser herdada, mas a resistência só pode ser conquistada. A beleza pode ser perdida, mas a dignidade permanece. O fardo é a régua invisível que mede a grandeza de cada um. Não é a leveza da vida que mostra quem somos, mas a forma como enfrentamos o peso dela. A serenidade como arma. Aqueles que reclamam tornam-se escravos do fardo. Cada palavra de queixa aumenta o seu peso. Aqueles que permanecem serenos tornam-se senhores do peso. Cada instante de calma o torna mais suportável. A serenidade é a arma secreta do sábio. Ela não elimina a dor, mas a torna suportável. Não remove o peso, mas o torna menor dentro da alma. Quem é sereno carrega mais do que os outros, mas sente menos. A vitória sobre si mesmo. A maior vitória não é vencer inimigos externos. A maior vitória é vencer a si mesmo. E o fardo é o campo onde essa batalha acontece. Quem reclama, perde-se para a fraqueza. Quem suporta, conquista-se a si mesmo. Dominar o mundo é glória passageira. Dominar a si mesmo é glória eterna. E essa glória é conquistada sempre que carregas o peso com dignidade. A honra de não desistir. Pode ser que a vida nunca te recompense visivelmente. Pode ser que o mundo nunca reconheça a tua luta. Mas a honra de não desistir é maior do que qualquer prêmio. A honra de ter suportado até o fim,
sem te curvar, sem abandonar, é em si mesma a maior recompensa. Não reclames do fardo, pois é ele que prova o teu valor. E se chegares ao fim tendo carregado com dignidade, ninguém poderá dizer que tua vida foi em vão. O fardo e a ilusão da injustiça. Quantas vezes ouvimos: por que eu? Por que a vida é tão injusta comigo? Mas a vida não é justa nem injusta. A vida é. Ela distribui pesos a todos. A diferença não está no tamanho da carga, mas na maneira como a carregamos. Enquanto uns transformam o fardo em desculpa para desistir, outros transformam o mesmo peso em escada para subir. O destino é imparcial. A tua atitude é que faz a diferença. A grandeza da aceitação. Aceitar não é conformar-se. Aceitar é reconhecer o que não pode ser mudado e poupar-se da rebeldia inútil. A revolta contra o inevitável é desperdício de energia. A aceitação serena é sabedoria. Quem aceita carrega o peso com firmeza. Quem se revolta arrasta o peso com amargura. A vida não se altera pela tua raiva, mas a tua alma se corrói com ela. Por isso escolhe a dignidade da aceitação. O silêncio como vitória. Aqueles que se queixam procuram espectadores para a sua dor. Mas o silêncio diante do peso é vitória sobre si mesmo. É dizer: eu sinto, mas não me deixo dominar. Eu sofro, mas não me torno escravo da dor. O silêncio é a voz do homem forte. É a resposta de quem não precisa de piedade. É a declaração de que o fardo pode pesar sobre os ombros, mas não toca a grandeza da alma. O peso forja caráter. Assim como o ferro é moldado no fogo, o caráter é moldado no peso. Se a vida fosse apenas leve, seríamos frágeis como vidro. É a dureza da existência que nos fortalece. É o peso da responsabilidade, da perda, do esforço, que nos torna homens e mulheres de caráter. Não reclames daquilo que te forma, porque o peso que hoje maldizes pode ser a razão da tua grandeza amanhã. O fardo como companheiro. Não vejas o peso como inimigo, mas como companheiro de viagem. Ele caminha contigo para ensinar-te disciplina. Ele te acompanha para lembrar-te da tua humanidade. Ele te testa para revelar-te a força. A vida sem peso seria vazia. O fardo é o contraste que dá valor à leveza. É a noite que faz brilhar o dia. É a dor que dá sentido à alegria. Carrega-o, pois, não como escravo, mas como aprendiz. A eternidade da postura. Tudo o que carregas um dia se desfará. A riqueza, a juventude, as vitórias e até os fardos. Mas a forma como os carregaste permanecerá para sempre. O mundo esquece os pesos, mas lembra da postura. Não se recorda do que foi colocado nos teus ombros, mas da dignidade com que respondeste a ele. Não podes escolher a carga, mas podes escolher a eternidade da tua postura. O peso como medida da alma. O corpo pode curvar-se diante da carga, mas a alma permanece ereta quando escolhe a dignidade. O que realmente pesa não é o fardo em si, mas a forma como o encaramos. Para os fracos, qualquer peso é insuportável. Para os fortes, até o peso maior se torna exercício. A vida não julga o tamanho da carga que suportamos, mas a postura com que a carregamos. É na alma, não nos ombros, que se mede o verdadeiro peso. O destino não é inimigo. Quantos vivem a vida como se o destino fosse adversário? Lutam contra aquilo que não podem mudar, gastam forças em vão, tornam-se escravos da revolta. Mas o destino não é inimigo, é instrutor. É guia silencioso que molda sem perguntar. Reclamar dele é como maldizer o mestre que ensina com rigor. Aceitar, por outro lado, é reconhecer que a dureza do treino prepara para a grandeza da vida. O alívio não está fora. Todos procuram o alívio fora. Um ombro, um refúgio, uma fuga. Mas o verdadeiro alívio não está fora. Está dentro. Não é a ausência do peso que traz paz, é a dignidade com que se decide suportá-lo. Aquele que encontra paz em si mesmo pode carregar qualquer fardo sem ser esmagado. Aquele que depende do alívio exterior jamais encontrará descanso. A grandeza da disciplina. Carregar o fardo não exige apenas força física ou emocional. Exige disciplina. Exige o treino diário de não se deixar dominar pela queixa. Exige o hábito de manter a mente firme mesmo quando tudo à volta desmorona. A disciplina é a aliada do estoico. Ela torna o impossível suportável. Ela transforma o peso em ferramenta, e através dela, o fardo deixa de ser castigo e se torna mestre. O silêncio do exemplo. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta.
E não há exemplo maior do que aquele que suporta com dignidade. Aquele que vê sua vida pesar, mas não curva a cabeça. Aquele que sofre em silêncio, mas não transmite desespero. Esse homem não precisa de discursos, a sua vida é o discurso. E quem o observa, entende que a grandeza não está em viver sem dor, mas em viver com honra diante da dor, a eternidade da virtude. A riqueza, a fama, o prazer, tudo isso passa, mas a virtude permanece. O que resta de um homem não é o que ele possuiu, mas o que ele foi diante do peso da vida. Carregar o fardo com dignidade é plantar eternidade. Pois mesmo quando partires, o exemplo da tua serenidade será lembrado. A vida é breve, mas a virtude é eterna. O peso e a vaidade. O fardo que mais esmaga não é o que a vida impõe, mas o que criamos com a nossa vaidade. Desejamos mais do que precisamos. Perseguimos aplausos que nada acrescentam. Queremos controlar o incontrolável. E assim multiplicamos pesos inúteis. Um estoico não pede que o mundo seja leve, mas aprende a distinguir o que realmente deve carregar. Se o fardo não acrescenta virtude, solta-o. Se é inevitável, suporta-o. Essa é a medida da sabedoria. A serenidade diante da dor. A dor é parte da vida, mas o desespero é escolha. É possível sentir dor e ainda assim manter a serenidade. É possível sangrar e mesmo assim conservar a postura. É possível chorar sem perder a dignidade. Não confunda as lágrimas com fraqueza. O estoico pode chorar, mas não se desespera. Pode sentir dor, mas não a transforma em revolta. A serenidade não elimina a dor, mas a transcende. O fardo e o tempo. O que hoje pesa, amanhã será memória. E o que decidirás lembrar? Que gastaste os teus dias reclamando, ou que os viveste com dignidade? O tempo transforma o fardo em passado, mas a tua postura se tornará eternidade. O que foi pesado será esquecido, mas a forma como o carregaste será lembrada por ti e por todos que testemunharam a tua vida. O poder da escolha. Não podes escolher se carregarás ou não um fardo. Todos carregam. A única escolha verdadeira é esta. Vais carregá-lo como escravo, murmurando, ou como senhor com dignidade. O escravo maldiz o peso e é dominado por ele. O senhor aceita o peso e domina a si mesmo. A grandeza não está em ter menos cargas, mas em escolher sempre a postura mais elevada. A vitória invisível. Muitos confundem vitória com conquistas externas, terras, títulos, riquezas. Mas a maior vitória é invisível, a vitória sobre si mesmo. Quando suportas sem queixa, já venceste. Quando carregas com dignidade, já triunfaste. O mundo pode não reconhecer, mas a tua consciência sabe. E nenhuma glória é maior do que a paz de uma alma que não se dobrou ao peso. A coroa da dignidade. O fardo um dia cairá dos teus ombros. Todos os pesos são temporários, mas a dignidade com que os carregaste permanecerá como coroa. Não reclames do peso, pois é ele que dá valor à tua postura. Não peças para ser poupado, pede apenas para ser digno. Pois quando o peso se desfizer, o que restará será a grandeza da tua alma. O peso como treino da alma. Nenhum atleta cresce sem resistência. Nenhum guerreiro se torna forte sem batalha. Assim também é a alma. Sem fardo permanece frágil. Cada peso imposto pela vida é treino invisível que fortalece o espírito. O que hoje te parece castigo, amanhã será a musculatura da tua mente. Não reclames daquilo que te prepara. Aceita o treino, porque a alma precisa de resistência tanto quanto o corpo. O valor da constância. Carregar um peso por um instante não exige grandeza. A verdadeira dignidade está em suportar dia após dia sem desistir. A constância é a maior prova de força. É fácil ser firme num único momento. Difícil é ser firme na rotina, quando o fardo se repete. Mas é exatamente essa repetição que forja o caráter. A constância é a virtude que transforma dor em disciplina e peso em glória silenciosa. O silêncio que liberta o homem que reclama faz do fardo uma prisão. O homem que silencia faz do fardo um caminho. A queixa aprisiona a mente, cria correntes invisíveis. O silêncio liberta. Não porque elimina o peso, mas porque o torna irrelevante diante da grandeza interior. O silêncio não é ausência de voz, é presença de domínio sobre si mesmo. O fardo e a humildade. O peso também ensina a humildade. Ele lembra-te de que és humano, de que tens limites, de que precisas aprender. Sem o peso, tornar-te-ia soberbo,
acreditando que nada pode atingir-te. A humildade nasce quando aceitas que a vida pode pesar, mas não permites que ela destrua o teu espírito. Quem carrega com humildade carrega melhor, porque não gasta energia a lutar contra o inevitável. A grandeza do invisível. Os homens louvam vitórias externas, coroas, monumentos, conquistas. Mas as maiores vitórias são invisíveis. O mundo não verá as noites em que resististe ao desespero, não aplaudirá os dias em que decidiste não desistir. Mas a tua alma sabe, e isso basta. A verdadeira grandeza não precisa de público. Ela se sustenta no silêncio da dignidade. O legado do exemplo à forma como carregas o fardo não é apenas tua. Ela inspira, ela guia, ela mostra aos que te observam que é possível viver sem se dobrar. Os filhos aprendem. Os amigos lembram. Até os estranhos se impressionam com a serenidade diante do peso. O teu legado não está no que deixas de riqueza, mas no exemplo de dignidade que deixas gravado no olhar dos que te viram suportar. O fardo como lapidador. A pedra bruta não tem forma, não tem brilho. É o cinzel que a lapida, é o golpe repetido que a transforma em obra-prima. Assim é a alma. Sem o fardo, permanece bruta. É a pressão da vida que revela sua verdadeira beleza. Não reclames daquilo que te lapida. Aceita os golpes do destino, pois cada um deles retira de ti o excesso e revela a tua forma mais nobre. A dignidade diante da queda haverá dias em que cairás. O fardo pesará tanto que teus joelhos tocarão o chão. E isso não é derrota. Derrota seria permanecer caído. A dignidade está em levantar-se. Mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo sem aplausos, levantar-se é em si a maior vitória. Não sejas medido pelas quedas, mas pelo número de vezes em que decidiste erguer-te. O peso e a liberdade interior. Quem reclama do peso torna-se escravo dele. Quem o aceita transforma-se em senhor de si mesmo. A liberdade não está em viver sem cargas, mas em viver sem correntes internas. E a corrente mais pesada é a da revolta. Liberta-te dela. Carrega o peso com firmeza e tua mente será leve. Pois não é o peso que aprisiona, mas o ressentimento contra ele. A disciplina da mente. O corpo pode cansar, mas é a mente indisciplinada que multiplica o peso. O estoico treina sua mente como um soldado treina o corpo. Reforça-a com pensamentos corretos, fortalece-a com disciplina, prepara-a para suportar qualquer carga. Quando a mente é disciplinada, nenhum peso é insuportável. Ela aprende a ver o fardo não como maldição, mas como exercício de virtude. A honra silenciosa. Carregar o peso sem reclamar é uma honra invisível. É um ato de coragem que poucos compreendem, mas todos respeitam. Mesmo que ninguém aplauda, o silêncio da tua alma celebrará. Porque suportar com dignidade é provar para ti mesmo que és maior do que a carga. É proclamar ao destino: eu não controlo o que me dás, mas controlo quem sou diante disso. O fardo como companheiro de viagem. A vida é uma estrada longa, e cada um carrega sua bagagem. Alguns arrastam o peso com queixas, outros o levam nos ombros com honra. O peso não é inimigo, é parte da viagem. E quem o carrega com dignidade descobre que, ao final do caminho, não foi esmagado, foi fortalecido. A vida não é mais leve para ninguém, mas pode ser mais nobre para aqueles que a enfrentam com coragem.